Olá pessoal, hoje daremos início à nossa segunda aula de comandos elétricos. Na nossa primeira aula falamos sobre alguns dispositivos, alguns componentes da área de comandos. Falamos um pouco sobre cada um deles para vocês conhecerem. Foi passada a foto e a explicação de cada componente. Hoje o nosso foco é aprender sobre diagrama elétrico de comando. Entretanto, para a gente saber como funciona o acionamento de um comando, a gente precisa primeiro compreender o componente principal que está envolvido em qualquer circuito elétrico de comandos, que é o nosso contator. Na aula passada a gente explicou um pouco o funcionamento dele, né? Então hoje a gente vai, através de algumas animações, Essas animações foi feita aí por um professor amigo, Então os créditos da animação a gente pode colocar aqui para ele, Autor Elias Faustino de Souza. Então foi cedido, essas animações para ficar um pouco mais fácil aí para a gente compreender o funcionamento aí, seja de um contator ou até mesmo de um circuito elétrico aí, que logo mais adiante aí eu vou colocar para vocês. Então, na aula passada a gente falou um pouco o funcionamento dele, Aqui podemos observar. Então, este funcionamento se dá através de uma bobina. A gente pode visualizar ela aqui. Essa bobina, se vocês lembrarem, como vocês também estudaram um pouco lá já em máquinas, eletromagnetismo. O que é o eletromagnetismo? Através de uma corrente elétrica circulando numa bobina, numa espira, eu gero um campo magnético. Esse campo magnético pode atrair, ou repulsar algum material de ferro, ou ferro magnético. Então aqui a gente tem nosso contator. Ele é feito por contatos abertos e fechados. Então se a gente observar aqui, eu tenho um contato aberto. Esse contato aberto, eu vou até colocar o símbolo dele aqui, O que a gente pode observar? O símbolo, nós teremos aqui, vocês também estudaram um pouco da simbologia e da numeração e da nomenclatura do componente. Então aqui eu tenho o contator físico, e aí eu tenho aqui, se vocês observarem a numeração, e também eu tenho aqui uma forma literal de representar, Número 1, L1, que é este contato aqui. Este contato, tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, são os contatos principais do contator. É onde circula, onde pode circular maior corrente elétrica nesses contatos. E ao lado a gente observa que tem o contato 13, 14, 21, 22, 31, 32, 43, 44. Esses são contatos auxiliares, dito como contatos onde eu não posso ter um alto nível de corrente. Ele é feito para auxiliar mesmo o comando elétrico. E esses daqui são feitos especificamente para acionar o motor. Então o que a gente pode observar? Eu tenho os contatos abertos e fechado. Isso aqui, 21, 22 fechado, 31, 32 fechado. O que a gente pode perceber aqui também nas questões numéricas? Quando a gente tem os contatos auxiliares, o final do contato determina se ele é aberto ou fechado. Isso só nos contatos auxiliares. Então, 3 e 4 determina ele aberto. 1 e 2 no final determina ele fechado. Perceba, 21, 22, 31, 32, fechado. 13, 14, 43, 44, aberto. Isso serve para os contatos auxiliares, tanto de contator, como também de uma botoeira. Esse daqui, a gente representa um botão, uma botoeira. 3 e 4, contato NA, normalmente aberto. Então, essas numerações servem aí para a gente entender se é um contato aberto ou fechado, só de olhar para a numeração.
E aí olha para a simbologia, para o desenho, já compreende que está aberto. Então vamos lá. Eu vou fazer o teste aqui, ó. O que a gente tem nessa animação? Nós temos fusíveis, né? Aqui. Isso aqui são fusíveis do tipo rosca, que não é muito usado mais comumente, né? Mas aqui a gente pode observar. Então eu tenho aqui uma fase e outra fase. Vamos supor que nessas fases aqui eu tenha uma alimentação de 220 volts. Aí elas passam pelo fusível e os fusíveis estão fazendo o quê? Estão protegendo o circuito, lógico, contra um curto-circuito entre essas fases ou uma sobrecarga, né? Especificamente, a proteção maior do fusível, né? E a principal é contra curto-circuito. Então, se eu pressionar aqui, ó, esse botão, por quê? Isso aqui é um contato aberto. Isso quer dizer o quê? Que essa fase aqui está indo direto para a bobina. Então está alimentando aqui em A2. Entretanto, esta daqui, que é a fase 1, aqui está aberto o contato. Então eu não tenho como passar corrente elétrica, né, para este ponto. Não tem como circular corrente elétrica aqui nessa bobina, porque aqui está aberto. Então, ou seja, eu não tenho tensão aqui, também não vou ter corrente elétrica. Tensão e corrente a gente falou um pouco já, né? Lá na aula de eletricidade básica. Em todo lugar da elétrica vamos ter tensão e corrente elétrica. Então pressiona a botoeira, percebam que aconteceu o quê? Fechei esse contato. Começou a circular corrente nessa espira. Pelo eletromagnetismo gerou um campo magnético e fez o quê? Venceu a força da mola, desceu essa haste. Essa haste fez com que os contatos abertos passam a fechar. Percebam aqui, ó, fechou, fechou, fechou. Estes dois aqui abriram porque estavam fechados. Quando a gente fala normalmente aberto, quer dizer que numa situação sem estar energizado, ele é aberto. Quando eu energizo, ele fecha os contatos. E normalmente fechado, numa situação sem estar energizado, ele está fechado. Quando eu energizo, eles abrem. Então percebam aqui, ó. Vou abrir novamente a botoeira, desenergizou. Os contatos voltam à posição normal deles. Então, normalmente aberto, contatos principais. Normalmente aberto, contato auxiliar. Normalmente fechado, contato auxiliar. E essa representação aqui, a 1 e a 2, é a representação desta bobina. A gente fala bobina do contator. O contator só pode fechar os contatos ou abrir seus contatos após a gente energizar a bobina dele, né? Então a gente tem uma bobina e tem um núcleo. Se vocês lembrarem lá em eletromagnetismo, o núcleo serve para aumentar esse campo magnético, né? Intensificar ele e deixar ele concentrado. Então essa é a função do núcleo aqui dentro do contator. Então se a gente abrir um contator, a gente vai observar isso. Uma bobina, um núcleo, uma mola e uma haste. Esta haste está ligada nos contatos. Aí aqui nesses contatos eu poderia ligar o quê? A alimentação, né? Que a gente vai observar aí nas outras animações. Então mais uma vez para vocês observarem. Fechou os contatos e abriu os que estavam fechados. Então aí eu solto, ela volta para a posição natural dela. Então, o porquê entender o contator? Porque ele é basicamente aí, em comandos elétricos o principal elemento. Então, compreendendo ele, compreendendo o acionamento dos seus contatos, fica mais fácil aí para a gente falar sobre as outras funções. Ok? Então eu vou passar adiante para um diagrama e vou explicar para vocês aí a questão do diagrama em relação também aos componentes, em relação aos contatos e às suas numerações.